Programa Interação no Ar, aqui na Ubra TV. Nossa conversa de hoje é com o presidente da Aclame, a Associação da Classe Média, Fernando Bertual. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, Gustavo, estou à tua disposição para a gente conversar um pouco. Fernando, vamos falar sobre um tema importantíssimo, a questão dos tributos. Quanto que o Estado pesa e o quanto que ele nos entrega de serviços por esse valor que pagamos. Primeiro eu queria te dar para as pessoas que não conhecem a Aclame, um pequeno, dois minutinhos de um históricozinho. A Aclame nasceu em 1998, a partir de um movimento de jovens da classe média, interessados em fazer com que a população participe mais das decisões de governo, entenda melhor o que atrapalha a gente, o que nos ajuda, enfim. Praticar a democracia. Praticar a democracia. Nós queríamos que as pessoas saíssem da arquibancada e viessem para o campo aqui para movimentar. É um processo muito difícil, todos sabemos disso, mas enfim, a Aclame nesses anos todos fez um trabalho no início muito voltado à área política, de entrevistas e tal, e posteriormente se dedicou um pouquinho mais a essa questão da carga tributária, né? Passamos a fazer alguns movimentos, o feirão do imposto, chega de tanto imposto. Que são iniciativas fantásticas, eu até gostaria que no decorrer do programa nós tratássemos sobre ela. E podemos conversar bastante sobre isso e aí fico à tua disposição agora, que tu quiser. Por onde começamos? Eu acho que tem tantos pontos, é difícil, inclusive, escolher um que possamos começar. Isso. Mas eu acho muito pertinente a questão de um projeto de lei sobre a discriminação dos impostos no momento da compra, ou seja, nas notas fiscais. Aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado e aguardando agora pelo veto ou não da presidenta Dilma. Conta pra gente um pouco, para que as pessoas que nos assistem entendam o que é esse projeto, de você entender o quanto você paga, ou seja, se compra um produto, vamos supor, por R$10, se é 20, se é 10, se é 15, se é 11, quantos reais que você deixa com o governo? Esse é um trabalho que a Aclame, quando começou a trabalhar a questão tributária, no princípio não tinha muita clareza também de como atuar, né? Mas isso, a partir dos anos, a gente foi trabalhando e ficou muito evidente para nós que a população efetivamente não conhece os tributos que paga, não sabe quantos são, não sabe o que isso pesa em cada produto que ela compra, né? E nem que tem diferença entre os produtos. Que tem diferença entre produtos, cada produto tem, nós vamos a produtos da cesta básica que tem uma carga menor, até, digamos, a cachaça, o cigarro, que tem 82% de carga tributária. Então, se você compra uma carteira de R$1, 82 centavos são impostos. Você deixa com o governo. Deixa com o governo. Então, existem mais e menos, a carga média fica em torno de 40%. No decorrer do tempo que a gente foi trabalhando com essa carga tributária, nós percebemos o quão seria importante, né, cumprir uma determinação da Constituição de 88, artigo 150, parágrafo 5º, que diz exatamente assim: o governo determinará meios para que o consumidor seja informado sobre os impostos embutidos no comércio e nos serviços. Está na Constituição de 88. Nunca foi regulamentado. Nunca. Até agora, para nossa surpresa, boa surpresa, essa legislação que já vinha tramitando há muito tempo, desde 2007, essa lei 1472 de 2007, agora foi aprovado na Câmara, no Senado e vai para a sanção final da presidenta. Espero que ela não vete nada, porque a lei é muito simples, é curta, é perfeitamente exequível, né? A dificuldade que alguns poderão ter é porque o governo mesmo cria, né? A quantidade tão grande de tributos. Ele é o maior beneficiário? Ele é o maior beneficiário. Então, essa poderá ser uma... A lei já prevê mecanismos em que você pode ter empresas idôneas, nacionais, e que façam esse cálculo, né? Que vai ser aproximado, a própria lei diz, o cálculo será aproximado. Ou seja, são as instituições que fazem parte do ambiente democrático, fazerem um papel regulador e fiscalizador. Fiscalizador. E criar esse mecanismo, né, de você, na nota fiscal, um software, né, um programa de computador, para não usar uma palavra, né, um programa de computador em que o caixa, no momento em que ele digita lá o produto, um televisor, ele já sabe que o televisor tem uma carga tributária específica. Cada produto tem uma carga diferente, né? E é perfeitamente viável
que cada um seja determinado e que isso saia diferente na nota. Fernando, a gente cansa de dizer aqui no programa, inclusive eu acho que existe uma meia-culpa do empresariado que muito tempo reclamava que ele pagava impostos demais. Isso. Bom, ele paga como consumidor, Isso. mas a empresa também tem os seus impostos que ela deve, mas a maioria ela repassa para o consumidor, ou seja, ela coloca no preço. Determina quanto custa a mercadoria, a margem de lucro que ela quer e qual é a fatia do governo, ou seja, a fatia dos impostos. Então, o empresário repassa o dinheiro cobrado do consumidor. Sim, é bem colocado, Gustavo, que assim, o empresário tem culpa nisso, e grande, o comércio tem, que sempre ele reclamou como se ele pagasse, como se ele não transferisse isso para ninguém. Então, o consumidor também achava, não, quem está pagando é o empresariado. Ficava mais fácil pensar assim, né? E o consumidor também se eximia, não quero me meter nessa bronca aí, deixa isso aí para lá. Estou pagando minha prestaçãozinha lá da loja tal, eu consigo pagar a prestação, não me importa quanto tem de imposto embutido. O que a gente sempre trabalhou, e acho que essa lei vem muito a calhar, é o seguinte, nós não queremos fazer nenhum movimento de revolução com isso, nós só queremos que as pessoas saibam. O que cada pessoa vai fazer com este conhecimento, eu acho que aí vira problema de cada um. É o papel de cada um. De cada um. Ele quer interferir, ele quer fazer algum movimento, ele quer se associar na CLAME, fazer um movimento junto com a CLAME, com todas as entidades que trabalham com isso, perfeitamente. Ele poderá fazê-lo, mas por vontade, não por imposição. Ele vai entender. Comprometimento, eu acho que comprometimento é a poder se comprometer. De cada um, né? Ele poderá fazê-lo ou não. Mas essa decisão tem que ser realmente uma decisão pessoal. E o que nós precisamos é isso, que essa lei nos possibilita, é que você vá numa vitrine e veja que o preço de um televisor é a metade. A outra metade é imposto. Ou seja, quem vai aí fazer um investimento pesado de uma televisão dessas modernas, de plasma ou LCD, que custa R$2.000 para nos assistir agora, metade foi o governo que cobrou de você. Que tomou, que levou embora. E aí, depois nós vamos pensar nas contrapartidas. E há uma questão importante nisso tudo, é o volume de tributos que nós temos, né? Impostos, taxas, contribuições, taxa de tudo que é tipo, são em torno de 74, mais ou menos. Sim, até mesmo pela cobrança, né, Fernando? Eu acho que todo mundo já sabe, porque sente na pele, que nós não temos uma educação adequada e de qualidade, nós não temos uma saúde razoável, que nós não temos infraestrutura, as estradas que andamos são péssimas, os acidentes de trânsito são enormes, fatais, na boa parte dos casos. Isso nós já estamos convencidos que o serviço pelo qual pagamos não devolve. Sem falar na questão da segurança, que é caótica no Brasil. Exatamente. No Brasil nós não temos a sensação de tranquilidade de poder caminhar na rua. Eu vinha no rádio agora, antes de chegar aqui, ouvindo uma notícia que entre 40 países pesquisados sobre educação, sobre qualidade de educação, o Brasil ficou em penúltimo lugar, em 39. Eu só não lembro o último porque eu não consegui ainda ouvir. Mas para ver o tamanho da nossa dificuldade, né? O tamanho do problema que nós temos pela frente. A educação não é tratada com o respeito que deveria, né? E aí vem todo um processo, né? A corrupção toma do país um volume de dinheiro inimaginável, talvez, né? É quando nós falamos na questão de ineficiência. Se o governo continua ineficiente, precisa de mais dinheiro para compensar esses buracos. Para compensar esses buracos. Então, você vê todo dia, toda hora, corrupção daqui, corrupção dali, o dinheiro que se esvai numa má gestão, né? Você vê um governo dizendo que vai fazer uma refinaria por 4 bilhões e ela custa 40 no final do negócio. A transposição do São Francisco lá no Nordeste do Brasil. Está com 5 anos de atraso. Vamos mudar o curso de um rio para atender as pessoas. 5 anos de atraso, passou de 4 para 8 bilhões. Então, essas coisas todas são ineficiências, são falta de gestão. E a desculpa, mas nós fizemos sobre um projeto. Nós temos que acabar com isso, nós temos que melhorar a nossa gestão, né? E fazer o Estado ser mais eficiente e gastar menos. Se outros países podem, por que o Brasil não pode? Por que o Brasil não pode? É uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer e até onde vai a nossa responsabilidade nisso, que eu acho que é grande. Acho que o brasileiro é muito folgado, digamos assim. Acho que é passivo, Passivo, né? Folgado. A gente reage muito na crise. Ele não quer se incomodar, ele não quer entrar nessa discussão. Por isso que eu acredito muito nesse projeto da especificação dos impostos nas notas fiscais, por exemplo.
porque é quando a gente vê o quanto dói no nosso bolso. Aí eu acredito que vai ser um momento de crise e reflexão em que a sociedade vai se comprometer e vai buscar alternativas. É apenas, Fernando, que nós estamos indo para o encerramento desse bloco. Tá, ok. Então, eu queria que nós chamássemos o nosso intervalo, mas partíssemos justamente desta questão desse comprometimento do brasileiro. Okay. Como é que o brasileiro vai exportar daqui para frente? Perfeitamente. Vamos dar a sequência. Estamos de volta com o programa Interação, conversando com Fernando Bertuol, presidente da Associação da Classe Média, a Aclame. Fernando, no bloco anterior nós falávamos na questão do envolvimento da sociedade, do indivíduo na questão da tributação, no quanto ele paga dos impostos, nos serviços, nessa lei que discrimina os impostos e dá conhecimento daquilo que você está pagando. Okay. Você acredita mesmo que pode haver um movimento de transformação a partir daí? Existe um livro que talvez eu não consiga lembrar o nome do título do livro, mas é do Alberto Carlos Almeida. Ele fez uma pesquisa muito extensa no Brasil inteiro sobre o que pensa o brasileiro, o que o brasileiro conhece sobre carga tributária. E ele então chegou a uma conclusão que 70 e tantos % da população diz que paga tributos. Isso já é uma boa notícia, porque há 7, 8 anos atrás eu acho que esse número não chegava a 20 ou 30%. Então, houve um movimento das pessoas que perceberam que elas pagam tributos. Mas a pergunta seguinte é preocupante, que ele fez, pelo seguinte, porque desses 70%, 60 e tantos por cento, seriam metade da população, acha que paga até 10% de tributos. Um outro percentual acha que paga até 15%, outro até 20%, e ninguém imagina que paga mais do que 20%. É uma minoria inexpressiva. É uma minoria inexpressiva. Então, o que acontece? Por que essa lei e esse trabalho é importante? Porque vai mostrar para as pessoas que já dizem que pagam impostos e já têm alguma restrição, mesmo pagando tão pouco, ou tão pouco em relação ao que efetivamente pagam, né? Mesmo pagando imaginando que pagam até 10%, quando eles souberem que pagam 40%, 50%, 60% de carga tributária. Porque essas pessoas tomam a sua cervejinha, né, no final de semana, que tem 60%, o refrigerante que tem 50%, o televisor que tem 50 e tantos, a gasolina que tem 53%. Enfim, quando essas pessoas perceberem que aquilo que ela achava que, não, eu pago muito já e pago 10%, quando ela perceber que ela não paga mais 10%, ela paga 30%, 40%, 50%, esta pessoa provavelmente vai ter que tomar uma atitude. Ou ela se esconde definitivamente e não fala mais sobre isso. Aceita e fica pagando caro. Aceita e fica pagando caro. Ou ela vai ter que, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou reclamar, vou votar diferente na próxima eleição. Mas hoje existem tantos instrumentos para manifestação, não estamos nem falando em ir para a rua, o que eu acho que também é importante. Ir para a rua e não é fazer de forma desordenada, porque a nossa liberdade termina onde começa do outro. Isso. Não é bloquear a rua, atrapalhar trânsito, fazer buzinaços. Mas é protestar mesmo, ir na frente dos congressos, das assembleias, dos palácios de governo, manifestar a sua opinião, mostrar o seu desconforto com a situação. As redes sociais hoje existem são ferramentas um instrumento como importantíssimo hoje, né? A própria rede de e-mails. E você disseminar essa questão. É que, Gustavo, nos meus 7 anos aí de trabalho à frente da Aclame sobre carga tributária, a gente percebe que as pessoas não querem saber. A minha sensação é essa. As pessoas relutam em saber que estão sendo quase roubados, vamos dizer assim. E as pessoas não se envolvem nisso. A gente tinha um envolvimento muito grande quando vendia produto sem imposto, porque aí ele saía pela metade do preço. Então as pessoas se interessavam em comprar o produto. Mas comprava o produto e dali para frente ela não tinha mais... tu percebia que ela não ia além daquilo. Ela queria comprar o produto barato. Botava gasolina barata, comprava um televisor barato. Então, essa sensação que eu tenho de que durante todo esse tempo as pessoas foram... Existe uma consciência maior, eu não tenho dúvida, porque esse movimento se espalhou Brasil afora, né? E a informação hoje está de mais fácil acesso. E algumas, as redes de TV deram manchetes, enfim, fizeram alguns trabalhos. Todo ano, no Dia da Liberdade de Impostos,
existe um movimento. Que eu acho muito importante você comentar. Quantos meses do ano a gente trabalha para pagar os impostos? A gente faz um cálculo, e quem faz isso para nós é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que já calculou isso há mais tempo, né? E que é um órgão absolutamente idôneo, que trata dessas questões a nível do Brasil. Independente de governo. Independente de governo, ele é uma entidade e que poderá ser usado, inclusive, para calcular. Ele já tem o cálculo desses impostos, ele sabe todos os produtos e tem toda a carga tributária, seja federal, estadual, municipal. Então, esse é um organismo que a gente poderá usar, o comerciante poderá usar. Para especificar os valores dos impostos. Para especificar os valores, e talvez a nota não precise ter 50, 30 ou 40 impostos discriminados, mas um valor de impostos total, né? Na nota não teria tamanho de nota suficiente para botar todos os tributos, mas poderá ser um item específico, impostos federais, estaduais, municipais, 3 itens diferentes, e isso ser uma... E a população ia perceber um outro detalhe importante, né? Que no município onde ela vive e ela tem toda a acessibilidade, onde ela teria controle sobre o imposto, é o que menos fica. É o que tem a menor parcela. Isso é um outro importante dado. O segundo é o Estado, que fica, em média, o município fica com 5%, o Estado com 25% e a União com 75%. Inclusive pode acontecer, principalmente na parte de serviços, de você pagar mais caro por um serviço numa cidade que em outra, porque os impostos são diferentes. São diferentes, diferenciados, cada cidade tem uma carga. Então, é importante para as pessoas brigarem por essa lei. Importante para as pessoas brigarem. Isso não é ideológico, não é partidário, não é nada. É uma coisa de cidadania. É um direito. Nós devemos saber isso, está na Constituição. Essa lei apenas regulamenta o artigo 150, parágrafo 5º da Constituição de 88. Só isso. Que desde 88, são 24 anos, essa lei existe na Constituição, é constitucional e nunca foi regulamentado, porque nenhum governo se interessou. E acho também, vou ser obrigado a dizer, Gustavo, de que não só o governo não se interessou, muitos comerciantes não se interessam, muitos industriais não se interessam que você saiba, que essa coisa seja muito aberta. Existem coisas que cada um tem as suas, né? Eu acho que o comerciante às vezes pode não ter interesse de que se saiba o que ele está ganhando, ou aproximadamente o que ele está ganhando, né? Eu, no início desse trabalho com a Clame, eu entendia de que o único culpado pela carga, pelo alto valor dos nossos produtos era o governo. Hoje eu já percebi que não é só isso. Se você comparar com produtos do exterior, que vêm do mesmo lugar, vêm da mesma China, tu vai para o exterior, compra o mesmo produto que você compra aqui, que vem da China, você vê uma diferença absurda. A questão é de competitividade. Você pode tirar os impostos e ainda assim o produto fica muito caro. Pois é, mas aí eu vou para aquele velho cálculo, né? Você pode fazer isso, tira os impostos na China e tira aqui. Mas aqui tem toda aquela outra cadeia na volta da questão da competitividade. Tomar o crédito no Brasil ainda é muito caro. Aí vem os encargos trabalhistas que não estão de forma direta no preço dos impostos. Também é mais alto aqui no Brasil. A China é menor, incrivelmente. Então vai para aquelas questões que é difícil a gente fazer essa análise, esse comparativo. Mas então assim, eu acho que todos nós temos o dever, eu acho, né? Nenhuma de querer que essa lei seja efetivamente utilizada. Eu não sei se daqui a 6 meses, se a presidenta não vetar algum artigo, ou não vetar a lei inteira, sei lá, eu acho que ela não vai fazer isso. Ela já disse até que isso é benéfico. E ela tem demonstrado vários sinais de que ela está indo nesse sentido, de melhorar a eficiência do país, da gestão e dar essa transparência é uma excelente ferramenta para que isso aconteça. Vamos ver se ela vai manter isso aqui e se daqui a 6 meses, em janeiro de 2013, realmente o comércio, o serviço, indústrias vão passar a efetivamente usar esta lei. Quem vai fiscalizar esse uso da lei? Não sei se vai ser os PROCONs, estaduais, municipais, não sei ainda qual é o próprio Ministério Público, mas há uma possibilidade de o PROCON, que hoje exige que na vitrine tem o preço do produto, que ele exija que o preço esteja separado do imposto. E quanto tempo a gente trabalha para esses impostos todos?
acontecer? Bom, a gente trabalha até de 1º de janeiro a 25 de maio, é uma data que a gente usou como um parâmetro. Às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas normalmente é até final de maio, são 5 meses, né? E aí um cálculo que é importante que as pessoas entendam, né? Aqueles que têm os seus filhos em colégio particular, que pagam uma previdência privada, que pagam saúde privada. Segurança privada. Segurança privada, que todos nós, eu acho que mais ou menos estamos pagando alguma coisa. Essas pessoas têm que se dar conta que, além do dia 25 de maio, ele vai até mais ou menos 10 de setembro, pagando por esses serviços que o governo deveria lhe oferecer. Porque ele você já pagou. Já pagou. Mas como você não tem, então você vai à escola privada, você paga uma previdência privada, enfim, todas essas... É mais um gasto da família. Isso é para quem pode ainda, porque a maior parte da população é tão arrochada já na saída que não consegue condições. Ganhar fôlego para fazer isso tudo. Não tem condições, mas existe então essa aí, você paga, não recebe e paga de novo. Então o consumidor no Brasil ele é triplamente espolhado, né? Ele está sempre, em qualquer situação, ele está perdendo. E o impostômetro, aquela ação que tanta gente vê na mídia, conta pra gente um pouquinho dela, qual foi a importância dela? O impostômetro, né, é uma ferramenta que hoje está mais modernizada, né? O impostômetro, existe só um no Brasil, na rua, que é em São Paulo, mas você acessa, só colocar na internet, no Google, impostômetro. Imediatamente vai abrir uma tela em que você tem o cálculo do imposto desde 1º de janeiro até agora. Você pode calcular pelo estado, pela cidade que você mora, a quantidade de impostos calculados. Disso eu não sabia. Pela cidade, pode ser por segundo, por minuto, por hora, por dia, por semana. Ele tem todas essas possibilidades de você ver quanto você arrecadou, dá por habitante, inclusive. Nós já chegamos hoje a 1.300 e poucos bilhões. São 10 ou 15 dias antes do ano passado. Então, não aumenta a carga tributária, não, mas todo ano você está muito acima do que a inflação, da inflação, a arrecadação. E a gente vive vendo o governo falar, reclamando que deu incentivos, que diminuiu os impostos, mas a gente só vê crescer. Só vê crescer porque quando ele dá o aumenta incentivo... o consumo. Do IPI, ele aumenta o consumo e ele acaba arrecadando mais. É a chamada curva de Laffer. Ele chega ao limite, né? E aí dá para perceber o seguinte, né? Quando ele tira uma parcela pequena do IPI, que num produto quase... Não é ínfimo, mas é pequeno, o IPI sobre... E você vê que há uma movimentação das pessoas comprando, parece que o carro chegou na pessoa, né? Isso pode acontecer com o imóvel. Hoje você tem um imóvel de classe média e mesmo de classe baixa que varia entre 35% e 45% de carga tributária. Num país que precisa fazer moradia, e tem de baixa renda, habitacional, enorme. Então, enorme, você tem uma carga tributária sobre essas residências que é gigante. Se você tira 35%, 40% do valor de uma casa, você abre uma possibilidade de milhares, milhões de pessoas melhorarem a sua residência. Incluir essas pessoas. Que foi a inclusão, que a diminuição dos juros, né? A expansão do crédito geraram. As pessoas que passaram a comprar imóveis, não é tanto porque elas passaram a ganhar muito mais, mas porque as condições financeiras, tanto de juros quanto de tempo, melhoraram muito. Essa pessoa foi incluída no processo. Fernando, quero agradecer muito a sua participação. Acho que foi extremamente rico dividir essa experiência que você tem, essa vasta experiência, e fazer com que as pessoas entendam o que elas realmente estão pagando. Eu agradeço. Quero agradecer também a sua audiência e a sua participação. Interaja conosco pelo nosso e-mail, ubratv@ubratv.com.br ou pelo Twitter Gustavo_N Facebook. Muito obrigado e até nosso próximo programa.